Olá, queridos amigos, queridas amigas, graça e paz, Pastor Anderson passando por aqui. Tô aqui, nos estúdios da Rádio Essência FM. Obrigado a todos vocês que sempre nos acompanham de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde às 18 horas, com o programa Fala Pastor, pela rádio, ou você que me assiste aí no YouTube, no meu canal Família Suzano na BR. Palavra de Deus para você nesta hora. Você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser, mas estava aqui um texto na minha mente e eu fiquei meditando, ruminando esse texto o dia todo, né? Nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente tem uma reunião de fé maravilhosa aqui na nossa Igreja Família da Fé, aqui em Campinas. Ontem recebemos o pastor Cláudio Duarte na reunião dos homens, né? Você tá lá no meu Instagram, você viu lá pr.andersonsuzano, você me acha lá e você vai ver lá os stories que eu coloquei lá, né? E muito legal, gente, muito legal a palavra do pastor Cláudio, que me abençoou demais, abençoou toda a igreja estava muito cheia e hoje na terça-feira da vitória não vai ser diferente também. A palavra que está queimando no meu coração está no livro, no Evangelho de Lucas, Lucas o doutor, Lucas o médico, terceiro evangelho chamado de Sinótico de Jesus Cristo, no capítulo 17, a partir do versículo 11, a cura de 10 leprosos, a cura, anota bem isso, de 10 leprosos. Versículo 11 diz assim: aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Agora, por que de longe? Porque Jesus entra nessa aldeia, uma aldeia que era um verdadeiro leprosário. Diz a história que na época quem tinha qualquer tipo de doença, principalmente a lepra, tinha que gritar que era leproso. Não poderia estar no meio da sociedade, não poderia estar no meio de pessoas que não tinha doença. Então tinha um lugar apropriado para estas pessoas, um lugar de vergonha, um lugar de morte, obviamente, um lugar de dor, né? Doenças de todo tipo, principalmente a lepra. E ao longe eles pararam, e ao longe eles estão parados. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas só que ao longe pararam e gritaram: somos leprosos, né? Ou sou leproso. Então, quem tinha essa doença tinha que gritar, tinha que se identificar. Senão ele poderia ser apedrejado até a morte, caso as pessoas descobrissem que eles tinham certas doenças e principalmente a lepra. Então gritaram ao longe: sou leproso. Mas só que chamaram pela voz de Jesus porque identificaram Jesus. Sabiam quem era Jesus. E levantaram a voz e gritaram, exclamaram, clamaram, dizendo bem forte: mestre, tem misericórdia de nós. Eu pego aqui a palavra misericórdia, eu gosto sempre de colocar nos textos que eu estou ministrando, como está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, porque o Senhor é fiel, porque grande é a sua fidelidade, o que? Em cumprir cada promessa. A sua fidelidade não tem fim, renova-se cada manhã. Uma fidelidade para hoje, uma fidelidade para amanhã, uma fidelidade para depois, mas se ele falou que vai fazer, é por causa da misericórdia dele, e era isso que esses leprosos estavam clamando naquele momento, porque estavam querendo a cura, identificaram
o dono da cura, que é Jesus. Conheciam Jesus pela forma de vestir, pela forma de andar, então bateram o olho e viram que era Jesus e clamaram por esse milagre. Sabe o que é legal, gente? O legal nessa história é quando eu consigo identificar quem pode me ajudar. Eu estou passando por uma luta, estou passando por um processo, eu não fico isolado. Eles poderiam ficar lá na vila, escondido, esperando a morte. Sim ou não? Poderia ficar lá esperando a morte, esperando o tempo de morrer, esperando tudo se acabar. Sabe, eles poderiam ter perdido a esperança, mas não. Os 10 tomaram uma iniciativa. Eu quero ser curado, eu não quero ficar assim. Eu não quero permanecer assim. Todos queriam a cura? Todos queriam a cura, mas nem todos estão no mesmo objetivo. Muita gente só quer o milagre. Você vai entender por quê. Muita gente só quer a cura. Muita gente só quer que a vida dele volte ao normal. Muita gente só quer que a vida dele dê certo. Mas depois se esquece literalmente quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, da onde Deus livrou. Quantas pessoas que você conhece que é assim? Pessoas que outrora vieram para a fé porque estavam desesperadas, estavam passando por momentos dificílimos na vida, nas suas vidas, e correram para uma igreja, e correram para um lugar, e correram aos pés de Jesus para receber o milagre que tanto esperava. E Jesus, por graça, bondade e misericórdia, foi lá e abençoou aquela pessoa, mas só que infelizmente nem todos permaneceram, nem todos reconheceram. Receberam o milagre e foram embora. Tem gente que assim, que vem só para ser benzido, né? Só para ser benzido. Põe a mão na minha cabeça, eu quero ser. Recebe o milagre por graça e bondade e misericórdia, mas se esquece do dono do milagre. Isso você não pode permitir acontecer. Olha só, Jesus, o misericordioso, Jesus, o misericordioso, eles gritam no leprosar: sou leproso. Sou leproso, é uma enfermidade que leva para a morte, uma doença de chagas. A pele é tomada, tem mau cheiro, tem tudo. Então eles estão gritando que está leproso. Estão carregando aquela lepra, mas eles não querem aquilo. Eles confessaram que eles estão imundos. Jesus parou ali e, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Primeiro Jesus dá uma ordem. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ponto. E aconteceu que indo, então eles receberam aquela ordem de Jesus, obedeceram a ordem de Jesus. Estavam indo até o sacerdote. Eles tinham que falar para o sacerdote o que aconteceu. Eles tinham que falar para o sacerdote que eles receberam uma palavra de Jesus para ser integrado novamente à sociedade, para voltar a se integrar novamente à sociedade. Eles estão limpos daquelas chagas, eles estão limpos daquela enfermidade. Então eles vão até os sacerdotes para contar o que havia acontecido. E indo eles, ficaram limpos. Mas presta atenção nessa palavra aqui que eu quero te falar. Na mesma hora eles não poderiam ser curados ali? Jesus poderia falar assim, ó: estão curados agora. Não, Jesus mandou eles irem acertar as coisas com os sacerdotes. Não, você não pegou isso. Jesus não poderia liberar uma palavra ali agora para eles: sejam limpos, sejam curados agora. Poderia. Mas só que Jesus fala primeiro o quê?
E ele vendo-os, disse-lhes: ide primeiro aos sacerdotes, ide acertar as coisas com os sacerdotes, acerta as coisas com o seu pastor, acerta as coisas com a sua casa, acerta as coisas com a sua igreja. Vai primeiro acertar. Se um deles não quisesse, obviamente, acertar nada com os sacerdotes, voltaria para o mesmo estado. Mas eles obedeceram e entenderam que precisava primeiro ir. Então Jesus viu que eles foram. E por eles obedecerem e irem aos sacerdotes, no meio do trajeto, eles foram curados. Não foi na hora ali. Primeiro eles foram acertar as coisas. Jesus então viu a intenção. A intenção era boa. Jesus não sabe o que ia acontecer depois? Sabe também. Mas Jesus então os curou ali. Pá. Eles foram curados. No caminho para ir acertar as coisas com os sacerdotes. Você quer receber a cura? Você quer receber o milagre? Jesus está falando através dessa palavra. Palavra simples. Vai e acerta o que precisa ser acertado. Jesus vai saber se você vai de fato acertar as coisas. E no meio do processo, no meio da caminhada, ele vai liberar uma bênção para você. Talvez não vai ser instantaneamente. Primeiro ele quer saber se você de fato, se dentro do seu coração, você de verdade vai acertar as coisas. Então tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Tudo tem um processo. É do jeito que ele quer. E eles foram acertar as coisas com os sacerdotes e ficaram limpos. Posso liberar esta palavra para você? Seja limpo agora onde você estiver. Seja curado ou curada agora onde você estiver. Esta é a palavra que o Senhor manda liberar para você nessa hora. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você vem vivendo. Até ontem, até esses dias, até um tempo atrás, você viveu escondida. Não queria sair, mas você tomou uma decisão. E uma decisão boa, que agrada o coração de Deus. Eu quero confessar. Eu vou falar como eu estou. Ele sabe como você está, mas ele quer ouvir da sua boca. Para ele liberar algo sobre você. Para acontecer algo sobrenatural sobre você. É necessário, primeiro, acertar as coisas. Acertar as coisas que estão fora do lugar. Acertar as coisas, pedir perdão. Sair da vida que você está vivendo. Não, você não pode voltar para a mesma vida. Estava indo bem, mas você parou, você desistiu. E uma enfermidade espiritual maligna te travou, te paralisou, trouxe feridas para sua alma. Jesus, ele está aqui, manda te dizer, eu quero te curar hoje. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É a palavra de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu acabei de citar aqui, Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã por causa da bondade, por causa da fidelidade de Deus. Mas se você confessar e deixar, você vai ver, você vai se tornar literalmente, de dentro para fora, limpo e limpa desse mal que você carrega. Versículo 15. A cura aconteceu. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz.
E um deles, meu Deus do céu, é muito forte, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Um deles, vendo que estava são, ou seja, não foram os 10 curados? Não foram, os 10 estavam clamando, sim ou não? Deixa eu te falar, meu irmão, num processo, num tempo que nós vivemos, nem todo mundo vai receber a cura, o milagre. Sabe por quê? Ele conhece o que está aqui dentro. Ele conhece a intenção. Por que estamos buscando por isso? Para que estamos buscando por isso? É para que o nome do Senhor seja glorificado? Ou é para a minha vanglória? Ou é para glorificar a mim mesmo? Ou é para eu somente receber as bênçãos simplesmente e amanhã, ou depois, ou daqui a pouco eu esqueço quem me curou? Meu Deus do céu. Um voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Você consegue entender a dinâmica da palavra? Jesus curou os 10. Jesus curou os 10. Mas quem de verdade, de fato, está clamando a Deus por um propósito maior, se sente curado, meu irmão. Se sente curado de verdade. Vai voltar para agradecer. Vai fazer como esse homem aqui. Ele começou um culto de ação de graças. Ele começou um culto de louvor a Deus. Ele está louvando ao Senhor, ele está com o rosto em terra orando, clamando e agradecendo o milagre que Jesus fizera em sua vida. Aí Jesus vem e pergunta. Respondeu Jesus e disse, versículo 17, não foram 10 os limpos? Eu curei 10. Eu não estou enganado. Foram 10, eram 10 que estavam gritando. Eram 10 que estavam clamando. Ué, não estou entendendo. Não foram 10 os limpos? Cadê os 9? Onde estão? Deixa eu te falar. Numa multidão de pessoas na igreja, nos eventos cristãos, na marcha para Jesus, né? Na multidão, nem sempre todos voltarão. É normal. Nem sempre todos agradecerão. São poucos os que vão voltar. São poucos os que vão permanecer firmes. São poucos que vão entender, não é nada sobre mim, é sobre Ele. São poucos que vão entender, não é nada comigo, é Ele em mim, eu nele, Ele em mim. São poucos que vão entender o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Nem todos voltarão para falar, Senhor, obrigado. Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero te servir. Nem todos. 9 é muita coisa. 9 de 10, somente 9 voltaram. Só um tinha propósito. Só um de verdade clamava por um propósito. Não era cura apenas. Era mais do que cura. Só um clamava por um propósito maior. Só um que o coração, de fato e de verdade, estava firmado na palavra. Só um que estava agradecido. Só um que reconheceu o poderio do Senhor. Somente um. Não houve quem voltasse
para dar glória a Deus. Não houve quem voltasse para agradecer. Não houve, tá, versículo 18, não houve quem voltasse para dizer, I love you, Jesus. Não houve quem voltasse para dizer, eu te amo, Jesus. Obrigado, Deus. Eu quero permanecer na tua presença, eu quero te servir. Não houve. Senão um estrangeiro, ou seja, os outros eram judeus. Os outros se diziam ser da fé. Os outros se diziam ser da casa. Estavam afastados, mas não quiseram voltar. Quantas pessoas que você conhece que vai até na igreja, meu irmão, porque a música é boa. Vai até na igreja porque a palavra é boa, massageia o ego e etc. Mas não tem compromisso com Deus. É isso. Quando uma pessoa vem à igreja porque ela acha que a igreja pode dar casa para ela, ela acha que a igreja pode dar carro, que a igreja pode dar dinheiro, que Jesus pode, ele pode sim, meu irmão, ele pode dar muita coisa. Mas só que o objetivo maior não é esse. O que ele falou que foi preparar para nós não é aqui na terra. É lá na glória, é lá no céu. Foi lá que ele foi preparar lugar para todos nós. Mas as pessoas estão mais preocupadas com as coisas da terra. Quem fica só preocupado com as coisas da terra não consegue colocar a mente no céu. Quem se preocupa só com Mamon, com Deus desse século, não tem tempo para pensar nas coisas divinas. Pode ver que ela se perde. Pode ver que ela é como neblina, logo desaparece. Pode ver que é como fumaça, logo acaba. Tá cheio de gente assim. Mas são poucos, meu irmão. São poucos. São poucos que são como aquela árvore frondosa, de raízes profundas, que a cada dia cresce e permanece inabalável. São poucos. Foram 10. Dos 10 que foram curados, só um voltou. Só um voltou para agradecer. Só um voltou com um coração agradecido. Só esse estrangeiro voltou. Só este samaritano. Os judeus, 9 judeus, simplesmente receberam e desapareceram. Mas não dura muito, né, meu irmão? Sem Jesus, meu irmão, deixa eu falar para você. Quando você não rega a planta morre. Uma planta sem água, ela vai morrer. Ela vai morrer. E a mesma coisa somos nós, como aquela planta sensível que precisa de água. Se nós não bebemos a água, se nós não ingerimos água, se nós não nos hidratamos, nós morremos. A mesma coisa é a pessoa sem Jesus. Ela acha que porque ela tem, Deus deu, meu Deus do céu, não, eu ganhei muito dinheiro. Foi Jesus que me deu, sim, eu acredito. O carro que eu dirijo, Jesus me deu, eu acredito. O condomínio onde eu moro, Jesus que me deu, eu acredito. As viagens que eu faço, olha, o empresário que eu sou, aquilo que eu... Jesus, eu acredito. Mas quanto do seu tempo que você doa para Jesus, aquele que fez um milagre na sua vida? Quantas vezes você o agradece? Será que ao levantar da cama você consegue falar obrigado, Deus? Obrigado pela empresa que o Senhor me deu, obrigado pelos filhos, obrigado pela família, obrigado pelo lugar que eu moro, obrigado pelo carro que eu tenho, obrigado pela condição de vida que eu conquistei. Será que você de fato agradece? São poucos que agradecem. São poucos que voltam-se para Deus. São poucos que reconhecem que foi Ele que fez.
É disso que Jesus está falando aqui. Os 9 foram embora. Apenas um voltou e se prostrou. Está prostrado aos pés de Jesus. Está lá agradecendo, está falando com ele, está chorando aos pés dele, reconhecendo-se, dizendo, se não fosse o Senhor, eu estaria morto agora. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Lembra de Naamã? Naamã, um homem importante, um homem condecorado. Tem até um vídeo meu aí no meu canal, aí no YouTube, Família Suzano. Um homem condecorado, leproso. Leproso. O que adianta você ter condecorações, ter nome, ser famoso, ter dinheiro, mas está leproso, está doente? Só tem um que pode curar você, é Jesus. Teu dinheiro não pode. O conforto que você tem não pode. Teus amigos não podem. Só Jesus pode de fato e de verdade te curar. Meu Deus, eu estou arrepiado. Estou sentindo a presença aqui. Presença de Deus falando aqui comigo. Para de pensar que não vai durar para sempre, meu irmão. Dinheiro não dura para sempre, bens não dura para sempre, nem nós mesmos. Mas só tem um que pode curar a lacuna, a doença dentro de nós. Só Jesus pode curar. Como? Quando eu reconheço o poder dele. Quando de fato e de verdade, ao reconhecer, eu digo para ele, eu vou te servir. Eu estarei contigo. Obrigado. Naamã, depois que foi curado, que mergulhou 7 vezes lá no Jordão, onde ele não queria mergulhar, quando ele viu e ele entendeu quem era Deus, que não era do jeito dele. Ele queria escolher um lugar para ele mergulhar. Quando ele entendeu que ele não estava ali no comando, as condições que ele tinha eram aquelas. Não era ele que determinava. Mas o poder de Deus que estava na vida do profeta, quem determinou é aqui. Tem que ser aqui. Ele estava acostumado a mandar, a dar ordens. Ele estava acostumado a falar com os seus soldados, empregados, e todo mundo obedeceu aquilo que ele determinava, mas agora ele está numa outra condição. Aquele que é maior no nosso exército. O general dos generais. Aquele que vai na frente das batalhas, o poderoso. É ele que manda, é ele que determina. É ele que fala, vai ser aqui. É aqui. Naamã foi curado e reconheceu. No final, ele reconheceu o Deus de Israel, o Todo-Poderoso que aquela menina na casa dele pregava. Esse homem aqui é um só. É um que está ali, que estava querendo não somente a cura física, mas a cura da alma, no espírito, a alma dele. O espírito estava angustiado, estava abalado, a alma estava fragilizada. Então Jesus disse-lhe, levanta-te. É aqui que pega no final dessa palavra. Quando ele fala para ir até os sacerdotes, era só para ir até o sacerdote para arrumar as coisas. Os 9 não voltaram, somente um voltou. Então quando ele fala vai até o sacerdote é para acertar as coisas, mas tinha que voltar para agradecer aquele que fez. Jesus estava esperando por eles. Jesus estava esperando, como Jesus está te esperando. Olha os milagres que ele fez na sua casa. Olha os milagres que ele fez na sua vida. Olha os livramentos que ele te deu, desde quando você era criança. Não é nem para você estar vivo. Lembra daquele acidente? Lembra daquela situação no hospital? Lembra daquela situação dentro da sua casa? Lembra? Na pandemia? Outras coisas mais que você sabe que Deus está falando com você. E você parou do nada. Parou por causa dos outros. Parou porque a grana não entrou na sua conta. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Jesus está esperando você de fato e de verdade prestar um culto de ação de graças.
agradecer aquele que pode fazer todas as coisas, que é Jesus Cristo. O homem então se levantou. Debaixo da palavra de Jesus, Jesus disse assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua permanência, por acreditar em mim, por acreditar em Deus. Jesus está dizendo, a tua fé. Você teve fé para voltar aqui e agradecer. Então vai em paz. Você está salvo. Em outras palavras, você está liberto. Nunca mais esse mal vai te alcançar. Você consegue me entender? É isso que Jesus faz. Agora fala para mim, quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Você consegue lembrar? Quantos milagres Jesus já fez aí na sua casa, com seus filhos, no seu casamento, sua esposa? Você consegue lembrar, não? É você e Deus aí agora. Quantos milagres que Jesus já fez? Hã? Você consegue? É isso que Jesus quer que fique na nossa memória. O que Ele fez, o que Ele faz e o que ainda Ele vai fazer. Seja grato. Não perca a fé. Guarda o que tens. Simplesmente essa palavra. Guarda a fé. A fé vai te salvar. A fé pode te salvar. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar esta casa, esta família, esse homem, esta mulher, esse jovem. Tantas indecisões. Às vezes a nossa alma está leprosa. Nós estamos como aqueles leprosos. Estamos desesperados, porque queremos um milagre. Mas temos que entender para que queremos o milagre. Só para a nossa vida dar bem? Só para mostrar para os outros que estamos bem? Não, é mais do que isso. Queremos um milagre para te servir. Queremos um milagre para testemunhar para outras pessoas que de fato e de verdade o Senhor está vivo. Queremos um milagre para falar para outras pessoas que o Senhor ainda cura, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É para isso que nós queremos o milagre, permanecer firmes na Tua presença. Ajuda essa irmã, Pai. Ajuda esse irmão aí, ajuda esse jovem, esse senhor, esta senhora. Ajuda-os. Eles vão vencer. Nós venceremos. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda e nós estamos num caminho. Talvez numa vila, talvez num lugar isolado. Não temos quem possa nos socorrer, mas Jesus, filho de Davi, aquele que tem misericórdia de nós. Ele pode. Jesus, tu podes trabalhar na nossa vida, tu podes transformar a nossa vida, tu podes transformar a nossa casa, e nós queremos te servir, não como os 9, mas como aquele único samaritano que voltou reconhecendo, prostrou-se e te adorou. A fé dele o salvou. Que a nossa fé possa nos salvar também, todos os dias. Essa é a minha oração, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para alguém aí do outro lado, de forma simples. Mas eu sei que o Senhor vai fazer uma transformação maravilhosa. Assim eu creio. Deus te abençoe, fique com Jesus, dá o like aí no canal, tá bom? Se inscreva, manda para quantas pessoas você quiser. O importante, meu irmão, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas se nós cremos, se nós esperamos, pode ter certeza, a fé na pessoa de Jesus muda totalmente o nosso destino. Tchau.